Olá, crianças! Eu sou a tia Bel e na aula de hoje nós estaremos aprendendo e recordando sobre a criação. E este tema foi falado na aula anterior. E para hoje nós temos aqui também a Aninha para participar desta aula. Olá, crianças! Oi, tia Bel! É um prazer muito grande estar com vocês aqui hoje. E na aulinha passada eu aprendi tanto sobre a criação, aprendi como Deus separou o dia da noite, fez os céus e a terra, criou as árvores, também os luminares e todo o ser vivente que habita sobre essa terra. E também no sexto dia ele criou o homem. Isto mesmo, Aninha, isto mesmo, crianças. E o doutor William Soto Santiago, na mensagem A Primeira Dispensação à Inocência, pregada no dia 8 de março do ano de 2015, ele nos falou que Deus criou o homem à sua imagem, e a sua imagem é um corpo espiritual, um corpo teofânico, um corpo angelical, como dos anjos, de outra dimensão. Isso mesmo, tia Bel. E mais adiante, Deus nos fala no capítulo 2 do Gênesis, no versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nos seus narizes o fôlego de vida, e fez o homem alma vivente. Então a gente pode ver que primeiro Deus fez em outra dimensão o corpo teofânico do homem, para depois trazer ele sobre a terra em um corpo físico. E crianças, prestem muito atenção, porque Deus trouxe o homem sobre a terra para governar, para reinar sobre todo o planeta. Ou seja, Aninha, foi falado aqui nesta mensagem que Deus, o Rei, Criador de todo o universo, colocou o seu primeiro filho como rei sobre todo o planeta Terra. E olhem só, crianças, Deus deu a este homem um corpo físico, um espírito feminino e masculino, e o instruiu e disse que não comesse da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que comesse, morreria. Crianças, mais adiante, quando Deus terminou toda a criação, no capítulo 2 do Gênesis, no versículo 18, Deus fala que encontrou Adão sozinho e que queria para ele uma ajuda idônea, uma companheira. Que logo Deus tomou Adão, no qual estava o espírito feminino e masculino, e o adormeceu. E aí teve a primeira cirurgia, a primeira anestesia. Isso mesmo, tia Bel, é muito incrível como Deus foi o primeiro médico de todo esse planeta. Foi a primeira anestesia no ser humano. E por que ele fez isso? Porque logo ele tirou dele, de sua costela, uma costela. E aí formou um corpo feminino e tirou de Adão o espírito feminino e colocou dentro desse corpo feminino, e ele fechou o local da onde ele tinha tirado a costela para formar o quê? Formar a companheira, a ajuda idônea para o homem. Isso mesmo. E a gente pode ver que Adão e Eva viviam felizes no Jardim do Éden. E nesse Jardim do Éden é onde eles adoravam Deus, era onde estava o lugar para adoração a Deus. E ali Deus se encontrava com Adão todos os dias pela tarde. Isto mesmo, Aninha. E prestem atenção, crianças, porque ali havia algo que é muito importante. Ali havia duas árvores. Então, crianças, nós podemos ver que no Jardim do Éden existiam duas árvores muito importantes. Uma delas é a árvore da vida, que representa Cristo. E a outra delas, a segunda árvore, é a árvore da ciência do bem e do mal. E essa árvore representa outra pessoa, não mesmo, tia Bel? Isto mesmo. E nós aprendemos sobre as árvores na lição dos símbolos. E aqui foi falado também nesta mensagem que o ser humano está representado em árvores, em animais,
Então, crianças, nós vemos que nessa mensagem foi falado que Deus colocou o ser humano, Adão, para governar sobre todo esse planeta Terra, para reinar. Então, ele tinha o título de propriedade, ele tinha autoridade sobre todo o planeta, mas ele perdeu essa autoridade. E esse título de propriedade regressou à direita de Deus. E daí em diante, houve uma mudança muito grande na mente, no cérebro de Adão e Eva, e também nos seus corpos, porque eles se tornaram mortais. Como já foi dito para nós, o salário do pecado é a morte. E como eles pecaram no jardim do Éden, como eles comeram o fruto da árvore, da ciência do bem e do mal, eles cometeram um pecado e se tornaram mortais. Isto mesmo, crianças. Eles ainda não estavam nos seus corpos glorificados, eles não estavam adotados, eles estavam numa etapa de prova ali no Jardim do Éden. Crianças, foi falado nesta mensagem que é importante conhecer todas essas coisas e saber o que Adão e Eva perderam. Ela pecou por não escutar o que Adão lhe ensinava, o que Deus tinha falado para ele, que era para não comer da árvore da ciência do bem e do mal, que estava no meio do jardim do Éden. E ela ignorou o que havia Adão ensinado para ela da parte de Deus. E aí ela foi enganada. Crianças, Adão, ao receber ela, pecou voluntariamente, se fez pecado por ela e com ela, e consequentemente ele perdeu o direito de viver eternamente em um corpo físico de carne. Crianças, foi feito um sacrifício ali, Deus deu pele de animais, foi morto um animal, tirado a sua pele para cobrir a nudez deles que estavam ali no Jardim do Éden. E isto é tipo e figura do que aconteceria mais adiante. E aonde aconteceu isso? Na cruz do Calvário, quando o nosso amado Salvador e Senhor Jesus Cristo morreu e tirou todos os nossos pecados. E foi falado na mensagem Protegidos contra a Astúcia da Serpente, pregada no dia 27 de junho de 1998 pelo Dr. William Soto Santiago, aonde nós vamos aprender algo muito importante que ocorreu no Jardim do Éden. E olhem só, ele leu em Gênesis no capítulo 3, versículo 1 em diante, aonde nos foi falado assim, está nas Sagradas Escrituras, crianças. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as animálias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, e assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos de Deus, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E pegaram folhas de figueira e fizeram para si aventais, roupa. Então, crianças, eles perceberam que estavam nus. Agora, olhem só o que foi falado nesta mensagem, A Semente da Serpente, pregada no dia 28 de setembro de 1958, pelo reverendo William Marion Branham, que foi o mensageiro da 7ª era da Igreja Gentia. Ele falou que o diabo se encarnou, entrou na serpente
E ele encontrou Eva nua ali no jardim do Éden. E o que ele fez? Ele viveu com ela como marido e mulher, igual a mamãe e o papai vivem. E aí, o que aconteceu? Ela viu que isto era agradável aos seus olhos. Então, depois de que tudo aconteceu, ela foi e falou com o seu marido. Mas quando ela falou com ele, ela já estava grávida. E sabe de quem? De Satanás. E ela trouxe o seu primeiro filho, Caim, filho do maligno, filho de Satanás, da serpente. Isso foi falado na mensagem, a semente da serpente. Crianças, nós vemos que quando Adão e Eva pecaram, eles tomaram folhas de figueira para cobrir os seus corpos. Então nós percebemos que toda a inocência que eles tinham desapareceu. Agora eles estão conscientes de que pecaram e desobedeceram a Deus. E Deus, como todos os dias, ia visitar Adão pela tarde. Olhem só, crianças, que interessante. No livro do Gênesis, no capítulo 3, no versículo 9 ao 10, Deus pergunta para Adão: onde estás tu? Ou seja, que Adão não estava no lugar em que ele sempre costumava estar para se encontrar com Deus. E Adão respondeu: ouvi tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. Porém, crianças, Adão não tinha medo antes de pecar, ele não tinha vergonha porque ele não sabia que ele estava pecando. E agora que ele pecou e teve consciência que desobedeceu a Deus, ele está com medo e com vergonha. Isto mesmo, Aninha. Olhem só, crianças, a inocência de Adão e Eva desapareceu. Por quê? Porque eles pecaram contra Deus, eles desobedeceram a Deus. Crianças, nós aprendemos algo muito importante. A árvore da vida é Cristo, o qual estava ali com o seu corpo teofânico. E também ali existia o quê? A árvore da ciência do bem e do mal, que é o diabo, e se encarnou na serpente. E estava ali, no meio do jardim do Éden, em seu corpo, espírito de outra dimensão. Crianças, lembre-se, o diabo não é criador. O diabo, ele fez o quê? Ele tomou a serpente, o animal mais próximo do ser humano, e colocou dentro dele, ali estava o diabo, manifestado em carne na serpente. Por isso, crianças, ao longo de toda a Escritura, quando se é mencionado o diabo, também é mencionado a serpente antiga. E também é mencionado o dragão. O dragão e a serpente antiga é o Satanás ou o diabo. E olhem só, crianças, Caim, o filho do maligno, o filho do diabo por meio da serpente, o qual nasceu por meio de quem? De Eva. Porque Eva veio a ser o quê? Isso depois do pecado, crianças, a mãe de todo ser vivente, de toda pessoa. E crianças, nessa mensagem foi falado algo muito interessante. Eva não se chamava Eva, se chamava Varoa, mas quando pecou, Adão mudou seu nome para Eva, que significa a mãe de todos os seres viventes. Adão não é pai de todo ser vivente, crianças. Ele é pai apenas da linhagem dos justos que veio por meio de Sete. Crianças, olhem só, a descendência de Adão é uma, a descendência da serpente é outra. E quem nos falou isso, crianças? O nosso amado Salvador e Senhor Jesus Cristo nos falou isso na parábola do trigo e do joio, dizendo que existem neste planeta Terra duas classes de pessoas. Crianças, Aninha, a misericórdia de Deus é muito grande, nem tudo está perdido. Onde houve a queda no jardim do Éden e o ser humano perdeu o direito de viver eternamente. Mas, nas próximas aulas, nós estaremos aprendendo e recordando que nós teremos a restauração total de todas estas coisas. Então, crianças, fiquem atentos e que Deus abra cada dia mais o nosso entendimento, não é mesmo, Aninha? É muito bom ver que Deus é misericordioso e Ele fez uma nova raça, nós somos essa nova raça.
que nós receberemos este título de propriedade novamente. Então fiquem atentos para as próximas aulas e que Deus abençoe a cada um de vocês. Crianças, assim que estejam atentos, sejam obedientes para a mamãe e o papai, prestem atenção nas mensagens que estão sendo pregadas. Nós temos grandes ensinamentos no qual nós estamos aprendendo muito. Então, crianças, até a próxima aula. Tchau! Muy cierto es que como niños nos ve Dios, pues de los tales es el reino del Señor. Es que hay pureza y inocencia en cada niño, con sinceridad de cada promesa de Papá Dios. Yo quiero que me hables, mamá, de mi Señor. Quiero, papá, me cuentes de su gran amor. Quiero escuchar una vez más al mensajero. Por oír su voz, yo sé que pronto transformado seré. Porque de todos los niños es el reino del Señor. Ahora les conviene ser como cachorritos, cachorritos del león, de la tribu de Judá. Muy cercana está la bendición de mi transformación. Crianças, todos nós estamos aprendendo muito com todas as aulinhas. Aqui embaixo na descrição tem um link da aulinha de hoje e também das atividades, para que vocês possam exercitar e assim continuar aprendendo cada vez mais. E se você também quer participar dessas aulinhas enviando suas fotos e vídeos, envie neste número aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, clique no joinha, se inscreva aqui embaixo e compartilhe com todos os seus amiguinhos. Foi um prazer tê-los aqui e espero que continuem participando. Tchau!